Muito bem, fiel, começando aqui mais um vídeo novo, trazendo aqui agora cortes do programa do Neto, os donos da bola. Eu separei aqui as melhores partes, aonde inclusive ali o Neto, ele faz uma entrevista exclusiva com o André Ramalho, um jogador que vem se destacando aí nos últimos jogos. Ele logo quando chegou no Corinthians, chegou muito bem, foi muito elogiado pela imprensa, pelo torcedor corintiano. Depois ele caiu muito de rendimento e agora parece que tá voltando aí a se encontrar de novo em campo e fazer ali uma excelente dupla com o Gustavo Henrique. Então fica comigo até o final do vídeo aí para você ver a entrevista que ele deu pro programa do Neto. E também já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e deixa aí o seu comentário. Coloca aí, Cascão. Todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou já, a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Hoje, todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou já, a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Hoje, todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou já, a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Hoje, todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou já, a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Aí, lá no vestiário, porque eu sei disso, lá na hora do túnel, todo mundo falando desse jeito aí, ó. É o tal de João Martins, todo mundo. Pô, a gente odeia esses caras, tem que ser raiva desses caras mesmo. Aí o Memphis chegou, reuniu os caras na frente deles, falou assim: vamos jogar bola. A gente veio aqui pra jogar futebol. A gente não veio aqui pra brigar. E reuniu todo mundo. E o Memphis tomou a conta do negócio. A gente veio aqui pra jogar futebol. A gente veio aqui pra jogar bola. Não vamos entrar nessa parada. Não vamos brigar. Não vamos ter jogador expulso. Não vamos ter isso. Vamos jogar bola. E o que o Corinthians fez? Jogou bola. Respeitou o adversário. Nós temos que ter raiva desses M mesmo, que é o Corinthians pra ele. Eu nunca falei isso do Palmeiras. Eu tiro sarro. Eu brinco, não tem mundial, não sei o quê. Um dos programas que mais elogia o Palmeiras aqui é nós, pô. Dos últimos 10 anos. Até porque é verdade, é fato. Aí vem um cara que trabalha na Rede Globo, lá no fechamento, né? Vem, vamos lá, faca dos dentes, e vai lá e pá. Aí o que aconteceu com o tal de Aníbal? Volante. O que aconteceu com o volante? Mostra aí. Dá uma olhada, ó. Toma uma cabeçada, e aí vem, no meu ponto de vista, esse foi o fator fundamental para o Corinthians ter mais facilidade. Mesmo se não fosse expulso, o Corinthians ia ganhar o jogo. Aí vem, só o lance só eu queria. Não quero a sequência toda. Eu só quero a cabeçada. Pau! É só a cabeçada. Eu quero isso, um lance, só isso. Aí o Gustavo Gomes empurra, aí ele vem, se desequilibra e ele aproveita e dá a cabeçada. Por quê? Porque o José Martins já tinha dado um tapa no rosto do Marcelo Lombra, lembra? Uhum. Lembra na Neoquímica Arena? Final. No jogo lá, o José Martins também foi pra cima dos caras na primeira confusão que teve. E aí, nessa ideia de achar que cada um é mais macho que os outros, porque não tem macho, né? Macho não é isso. Jogar futebol não é isso. Ser comentarista não é isso. Eu passo dos limites, o Veloso nem tanto, o Souza um pouco mais, né? Mas não é isso. Quando um jogador quer fazer o seu time ser campeão, é uma atitude diferente. Aí vem o Aníbal, dá uma cabeçada, e aí o José Martins, que é monstro, jogador experiente,
E ele já tirou vários jogadores. Eu não sei qual jogo foi. Acho que contra o Santos. Que ele tirou o lateral. Não foi contra o Santos? Foi monstruoso. E ele fez com que além de ter jogado muita bola. E ele, de uma maneira inteligente, ele foi, ninguém viu, o VAR viu, ele mostrou o rosto pro árbitro, o árbitro viu. E aí, a partir desse momento, o Corinthians foi superior em todos os aspectos. Isso é uma coisa muito insana ou não? Num clássico como esse, Veloso? Pode fazer, mas não tem cobrança, né? A gente viu depois a comissão técnica falando que foram 2 elementos expulsos. Depois viu a voz da diretoria pelo Anderson Barros e sabe que não vai ter tipo de cobrança para um jogador que comete uma atitude irresponsável como essa. Mas, para mim, foi uma das derrotas mais vexatórias que eu vi do Palmeiras em casa contra o maior rival. Porque o Palmeiras, em momento nenhum, tentou fazer uma partida em que conseguiu dominar o adversário. E do treinador, Veloso? No segundo tempo, o Abel, quando tem o Aníbal expulso, ele não mexe no time. Não. Quem vem ser segundo volante é o Facundo. Como é que vai jogar contra um Corinthians? Não, e botou o melhor jogador do Palmeiras como terceiro zagueiro, que é o Piquerez. Isso é absurdo, velho. Desde que saiu esse confronto aí, a gente vem falando aqui. O Corinthians ganha o jogo porque ganha o meio de campo. Exatamente. Qual que era o meio campo do Palmeiras ontem para marcar o Corinthians? Era Evangelista, que não marca, não é característica, não é perfil dele marcar. Aí veio Facundo Torres como segundo volante e o Maurício no meio campo. Como é que vai marcar o que botou na roda? Tudo bem, mas aí, Souza, aí veio um tal de Aníbal e dá uma cabeçada. Tanto é que o supercílio dele é que sangrou. O supercílio dele sangrou. Eu não sei se vocês perceberam, eu tava lá no campo, eu tava dando as pernas, ele achou que ele não tinha sido expulso. Ele ia entrar. Ele pensou que ele ia entrar. Ninguém avisou ele. E aí vem do quê? Pô, vamos dar porrada nesses M, que é o Corinthians, né? Você tem um time, mas é o Corinthians, meu irmão. Você não tem ideia que é o Corinthians. Ninguém tem ideia que é o Corinthians, irmão. Aí o cara vai, dá uma cabeçada, o Corinthians se junta os caras, saiu o Carrilho que tava jogando bem, e aí o Giai não teve culpa nenhuma, que ele caiu em cima do tornozelo, foi um lance normal. E aí o treinador não enxergou o jogo, o Dorival Júnior fez o quê? Mantém aí. Joga desse jeito, aperta os caras. E aí, meu irmão, a camisa do Corinthians foi pra dentro da camisa do Palmeiras e veio as expulsões de uma maneira idiota. E aí o Memphis, não, vamos jogar a bola. Foi o que o Corinthians fez, não foi? Souza e Rosinei. Futebol se ganha dentro de campo, jogando futebol, né? Dando porrada. Principalmente hoje, cheio de câmeras aí, pô. Em um clássico como esse, todo mundo de olho, se falou muito sobre a arbitragem, ninguém queria o Daronco. E aí coloca o cara, aí com 10 minutos o cara dá uma cabeçada dessa, achando que ninguém ia ver um negócio desse. Aí daqui a pouco começaram a dar porrada, aí entra Emiliano e ficar pisando nos outros. Futebol se ganha. Você viu a entrada que o Emiliano deu no tornozelo do Will Alberto? E ninguém chamou pra expulsar? E não precisa... Pra quebrar o tornozelo do menino? Aí o Corinthians tem um treinador... Aí depois ele pisou 2 vezes em cima de quem? Do Romero. Pô, um time desestruturado emocionalmente, um time que... Pô, a grandeza do Corinthians é isso que as pessoas, às vezes, têm que entender. Mesmo que as fragilidades do Corinthians, Souza, Veloso e Rosinei, a fragilidade do Corinthians politicamente e das pessoas, mas quando o cara veste a camisa, é outro patamar. Porque o time do Corinthians, eu falei ontem aqui, se você botar o time do Corinthians 1 por 1, o time do Corinthians é melhor que o do Palmeiras. Mas não tenho dúvida disso. Mas o Palmeiras não tem um treinador que soube fazer na maior fase financeira do Palmeiras. Não, a maior fase financeira do Palmeiras. O Palmeiras só contratou moleque, irmão. Só juvenil. E aí, quando o cara tá jogando muito, que é o Vitor Roque, ele tira. Verdade. Por quê? Porque com o Vitor Roque ele ainda tem jogada, né? Com o Flaco Lopes só tem uma jogada que é cruzamento na área por todo lado. Mas assim, pegou um treinador do outro lado que sabe jogar essa competição, que é corajoso. Esse título. Que é corajoso. E tem um nariz, eu vou contar com você, ele já cheirou tudo isso. Olha que ele chegou, ele ficou cheirando. O que os caras vão fazer? Os caras batendo em nós. Ô, rapaziada, fica calmo. Pô, que o André Ramalho tá com nós aí. O André Ramalho, eu sempre falei que esse rapaz, ele parece um mosqueteiro. Bota ele lá, ele parece um mosqueteiro do Corinthians. É igualzinho o mosqueteiro, a gente botou ele ali. Bota ele lá. Bota lá o André Ramalho. O André Ramalho, quando chegou, o cara chegou, não teve pré-temporada, jogou pra caramba. Foi ou não foi, Veloso, que a gente falou aqui? O passado jogou muito bem. Pô, passou pra caramba, aí caiu de produção fisicamente, que é normal, tá tudo certo. Mas o que os caras jogaram ontem foi uma coisa exorbitante, Rosinei. E aí o André Ramalho, eu não sei se ele tá em São Paulo, se ele tá na cidade dele natal, né? Ô, Ramalho,
Pô, muito obrigado por você atender a gente aí, viu, irmão? Boa tarde, Neto, Souza, Veloso, Rodinei, boa tarde todo mundo aí. É um prazer estar falando com vocês. Eu tô aqui em São Paulo, né? Tô aqui em São Paulo mesmo. Chegamos ontem, né, de madrugada e fiquei aqui mesmo aqui com a família aqui por perto. Levar os filhos para a escola, isso que é legal. Vamos lá, então. Eu vou começando comigo mesmo. Qual foi a maior tranquilidade de vocês ontem? Porque todo mundo jogou bem ontem. Sim, é uma coisa impressionante que você joga. E você, o Gustavo Henrique, já vem jogando bem há um bom tempo. Porque eu acho que essa é a melhor dupla do Corinthians. A gente falou isso há muito tempo, né, Veloso? Sem dúvida. Então, a opinião nossa. Quem acha que não é, tá tudo certo, irmão. Um jogo como esse, onde você já tem um jogador expulso do adversário, onde os caras entram pilhado, e aí vocês conseguiram, com a experiência de vocês, colocar tranquilidade, correram pra caramba e ganhou um jogo que é pra buscar título da Copa do Brasil. Qual foi a grande virtude de vocês nos 2 jogos, falar a verdade? São 3 gols e sem tomar um gol, que por sinal, 4 jogos do Corinthians contra o Palmeiras jogando na Neoquímica Arena, não tomou nenhum gol. O que aconteceu? O Mateuzinho ficou muito mais em lateral. Eu acho que o Bidu está saindo muito mais, tanto é que já fez 4 gols nesse ano. O que aconteceu? O que melhorou? E qual é a ideia desse jogo para vocês com essa camisa do Corinthians monstruosa? Bom, acho que foi o diferencial nesses confrontos contra o Palmeiras foi exatamente, eu acho que a gente se colocou, né, que é a calma. A gente tinha que manter a calma, a gente tinha que saber, obviamente, jogar com determinação, com garra, que é o que esperam da gente e o que a gente também, né, espera de nós mesmos, né? Porque jogos assim é um jogo muito pegado, não tem jeito. Mas o mais importante é manter a calma e jogar futebol, que acho que isso que foi que a gente falou entre a gente, que era o que a gente tinha que fazer, porque a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que a gente tem condição, né, de jogar um bom futebol. E acho que foi isso que a gente apresentou em ambos os jogos, né? Acho que isso foi determinante, mas a gente sabe também que obviamente o Palmeiras também tem qualidade, que era importante a gente manter, né, o sistema defensivo como um todo sólido, né? Isso acho que foi também, né, determinante para a gente conseguir essa classificação, onde a gente não tomou gol em nenhum dos jogos, né? E além disso, a gente sabia que a gente ia criar chances, por causa que a gente é um time que normalmente cria muitas chances, então e que mais cedo ou mais tarde a gente poderia fazer nossos gols. Que deu um problema lá na internet. Voltou, vamos lá. Vamos colocar o André Ramalho, que é a internet. A hora que tiver estabilizado de novo, qual a importância? Veloso, a pergunta para o André Ramalho e pode falar o que o você André quiser. Que foi decisivo também, quando ele salva aquele gol do Giai no primeiro jogo, né? Meu A bola Deus tinha do céu. passado pelo Hugo, estava em cima da linha, ele faz ali a cobertura, né? Fecha o gol, faz a leitura do lance e salva o gol do Palmeiras no primeiro tempo, né? Então, uma participação decisiva do André também. O que eu queria saber de você, André, é se ontem vocês sentiram realmente que os jogadores do Palmeiras estavam muito pilhados, porque eles estavam fora da casinha, né? Tanto que a expulsão aconteceu logo no começo do jogo, isso facilitou muito o jogo para vocês. Eu acho que a expulsão aos que foi 10 minutos de jogo, acho. Isso aí acho que já mostrou, acho que eles estavam, acho que inflamados talvez demais, né? Acho que talvez com a atitude errada, né? Talvez, não sei se teve a ver com o fato do Felipe Melo ter falado o que falou, ou se eles já estavam antes, não sei. De qualquer forma, o que a nossa preocupação foi única e exclusivamente com o nosso jogo, e acho que a gente deixou muito claro isso, que a gente estava muito calmo, muito consciente do que tinha que ser feito naquele jogo, e acho que a gente realizou muito bem, manteve a calma, jogou com raça, jogou com vontade e fez os gols nos momentos chaves aí do jogo. Ô Souza, o André Ramalho, não sei se você assiste o programa, às vezes a família, os pais, às vezes assistem a gente, vê a gente meter o pau, porque a gente mete o pau nos caras aqui mesmo. Isso não tem problema. Eu, falar a verdade, não tenho medo de falar as coisas, mas eu sou seu fã, cara. Eu acho assim, o seu comportamento dentro do campo, eu conheço tudo do Corinthians, falar a verdade, eu sei tudo que acontece, né? O comportamento, a liderança sua, ela é fundamental para o entendimento desses mais jovens, a sua experiência, né? A sua liderança, que é uma liderança bem peculiar de um cara educado, de um cara para frente, que não é um cara que fica... não é. Então você é um líder incrível, um baita de um jogador e um líder positivo.
Qual a ideia do André Ramalho, Aham. né? Não é porque ele está com a gente aqui não, porque também já jogou mal, já errou, e que todos nós fazemos isso e todos nós erramos, só que a gente tem que ter um entendimento do profissional que é esse menino aí. Qual a ideia do André Ramalho e dessa defesa? 19 jogos do Dorival Júnior. Sabe quantos jogos a defesa do Corinthians não tomou gol? 10. Então alguma coisa de bom está acontecendo aí, né? Era exatamente essa pergunta que eu queria fazer para ele. Mas né? você sabia essa pergunta, eu não posso fazer a pergunta, nós não combinamos nada. Não combinamos nada, mas então combina, porra! Era exatamente Olha isso que eu ia lá. perguntar para ele, porque dessa mudança, né? O Dorival no começo, né? E era um setor muito criticado pelo torcedor corintiano. Você já fez a pergunta, responde a minha pergunta. Eu tô brincando. Era um setor muito criticado, né? Pelo torcedor corintiano, a parte defensiva. O que você diz sobre essa mudança, né? O que trouxe tanta essa mudança? 10 jogos sem tomar gols, jogando para frente, né? O Dorival demorou a achar essa dupla de zaga e parece que achou agora. Bom, primeiramente que era justa, né, a crítica a respeito de a gente ter tomado muitos gols, né? Acho que isso de fato era algo que incomodava demais a gente, mas acho que principalmente jogadores de defesa como eu, é o que incomodava demais, porque a gente sabe, né, que fazer gols, né, aquela frase clássica, né? Acho que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonato, né? E acho que é algo que precisava de uma melhora urgente e para mim, né, o mérito vai muito, obviamente tem a ver com a forma que a gente aplicou isso dentro de campo, mas para mim o mérito é muito do staff, da comissão técnica, né, do Dorival e de todo o seu staff, porque desde o início eles deixaram isso muito claro para a gente, que isso era de extrema importância, que eles iam trabalhar a respeito disso. Eles fizeram, como eu já falei algumas vezes, né, fizeram muitas sessões de vídeo, sessões de treinamentos, onde a gente pôde evoluir, onde a gente pôde trabalhar, onde a gente pôde entender o que tinha que ser feito, né? Um plano claro do que tinha que ser feito para que a gente fosse um time sólido defensivamente. E muito isso se deve, como eu falei, ao staff, à nossa aplicação ali, porque também a gente tem que dizer, como eu sempre digo, não é só a parte defensiva, é todo o time, todo mundo tem que ajudar na parte defensiva, assim como todo mundo tem que ajudar na parte ofensiva. Então, eu acho que a gente vem fazendo isso muito bem, e a prova disso são esses 10 jogos aí de 19 sem tomar gol, e quando toma, né, ainda assim, obviamente sempre tem algo para corrigir, mas de modo geral a gente vem fazendo muito bem. A gente é um time que eu acredito que os adversários estão criando muito menos chances, e isso se deve à aplicação de todos, e acho que a gente vem fazendo isso muito bem. A gente espera continuar fazendo assim, porque a gente tem certeza que uma vez que a gente continue dessa forma, a gente pode ansiar por grandes coisas aí. Você é de Alumínio ou de Bitinga? De Ibiúna? Eu nasci em Ibiúna, morei até os 6 anos, e depois meu pai se transferiu para lá, porque meu pai trabalhava lá na empresa, e a gente foi para lá, e a partir dos 6 anos eu morei em Alumínio. E aí você começou a jogar bola lá em Alumínio? Foi oficialmente mesmo, foi lá. Eu jogava em Ibiúna, lá nas ruas de Ibiúna ali, comecei, mas em escolinha mesmo foi em Alumínio. Grande Alumínio, hein? O cidadão, hein? Alumínio. Eu já fui muito para Alumínio, rapaz, tá de brincadeira. Eu vou colocar para você os gols e a torcida e vou liberar você para você almoçar aí com a família. Te agradecer demais de você poder dar o seu tempo para nós, que não é fácil, né, Veloso? Hoje em dia é muito difícil, a gente não tem muitos jogadores aqui, mas o Cascão... Ainda mais depois de um jogo como esse, que não dorme, né? Pô, não dorme. A gente não dorme. Eu não dormi, eu fui dormir 4 horas da manhã, cheguei em casa, minha mulher estava dormindo, bati do lado, ela falou, não, vou dormir. Eu falei, tá bom, pode dormir então, tá tudo certo. Aí eu fui assistir um filme pornográfico. Fiquei lá embaixo, fiquei assistindo Emanuele. Você assistiu Emanuele, Veloso? Você nunca assistiu Emanuele? Não lembro. Você Rita Cadillac... Não, nunca? Não, Rita... vocês são tudo santo, né? O único desgraçado no futebol, o único vagabundo no futebol brasileiro sou eu. Só eu que bebi, só eu que fui pra zona, só eu que ia pros lugares. Mas ninguém ia. Eu vou colocar pra você, André, os gols do Corinthians e a torcida do Corinthians pra você e pra sua família aí, filho. Você que nasceu em Ibiúna e Alumínio, que é uma cidade incrível. E você chegou animado em casa onde? Cheguei animado, fiquei no sofá dormindo. Ô, André, isso aí é o presente pra você, pra todos os jogadores e a torcida do Corinthians que estava na Gaviões lá da Fiel. Parabéns ao Alê, ao presidente e a torcida que eu acho que eles vêm colaborando muito com vocês aí, né? Sem dúvida. A torcida do Corinthians, acho que
eu faço questão sempre de estar pontuando como eles são importantes, como eles nos ajudam, como eles nos apoiam. Ontem mesmo fizeram uma festa linda na frente do CT, que nos motivou ainda mais pro jogo. Então, quando eles não podem estar no estádio presente, como foi o caso de ontem, eles se fazem presente ali no nosso dia a dia. Então, só tenho a agradecer eles mesmo pela torcida e por estar sempre nos apoiando. E essa vitória, essa classificação, com certeza é para eles. Ô André, obrigado. Um abraço para você. Muito obrigado pelo seu... A torcida do Corinthians aí, abre aí, ó, para ele escutar. Espero que você continue aí sendo esse jogador incrível. Muito obrigado pela sua paciência e por você estar junto com a gente aqui nos Donos da Bola. Um beijo para sua família toda, viu, André? Obrigado a todos aí pela torcida. Obrigado de coração pelas palavras aí. E tamo junto aí, né? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, André Ramalho. É o seguinte, ó. Vamos fazer 7K. Muito bem, Feu, é muito bom, né? Ganhar da porcada é excelente, é maravilhoso, é magnífico. Não tenho palavras para expressar a felicidade que eu tô aqui de ter eliminado mais uma vez a porcada. E não só ter eliminado eles, porque uma coisa é eliminar a porcada, outra coisa é eliminar eles dentro do nosso salão de festa, daquele chiqueiro que eles chamam de estádio lá na Barra Funda, que a gente sabe que nem é deles, né? Eles falam que é deles, mas todo mundo sabe que o dono ali é a W Torre, porque a W Torre ela simplesmente manda e desmanda no estádio. Eles não têm poder de mando nenhum ali. Simplesmente quando a W Torre ela quer alugar para algum cantor, ela aluga e eles simplesmente têm que alugar um outro estádio para poder jogar futebol. Enfim, o Allianz Parque é uma casa de shows que de vez em quando tem alguns jogos de futebol ali pro Parmeirinha. Bom, eu vou ficando por aqui. Coringão tá negociando aí com o Vitinho, que aparentemente está avançando as negociações. Parece que vai ser a primeira contratação dessa janela de meio do ano. Qualquer novidade eu trago aqui pro canal, então se inscreve aí, ativa o sino, deixa o seu like também e não se esqueça de deixar aí o seu Vai Corinthians nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians. Valeu.